Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um Direto do Forno e hoje com assunto quente. Me diz uma coisa, você lembra das aulas de capitanias hereditárias? Se você lembra, me diz então quais são as duas capitanias que deram certo. Lembrou? Pernambuco e São Vicente. Muita gente lembra dessas capitanias associando com escravidão, cana-de-açúcar, mas mesmo sendo um assunto muito interessante, que até já tem vídeo aqui, eu quero falar de outra coisa, aproveitando inclusive o contexto do Dia Internacional da Mulher. Você conhece Beatriz ou Brite de Albuquerque? Ela, uma capitã-geral, mulher de Duarte Coelho, primeiro donatário, dono da capitania de Pernambuco, e que foi a primeira mulher do continente americano, sem considerar as sociedades indígenas, a ter um cargo de liderança. Nunca ouviu falar dela? É para isso que a gente está aqui. E é importante salientar aqui que, na maioria das vezes, a história ignora essas grandes personalidades femininas ou negras, entre outras coisas. E isso é importante porque a gente acaba tendo a ideia que no passado, ainda mais em sociedades coloniais, medievais, antigas, etc., a gente tinha uma sobreposição masculina, uma sociedade patriarcal, e as mulheres não tinham um papel relevante na sociedade. E na maioria das vezes está certo. Mas a gente não pode deixar esse senso comum e ignorar as grandes resistências que tiveram na história, assim como também os momentos que mulheres participaram do poder, da liderança, da política, da organização social, etc. Então, Beatriz de Albuquerque para vocês. E claro, sem esquecer de dar like no vídeo, se inscrever no canal e compartilhar esse projeto de história pública que é o Direto do Forno. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. Antes da gente falar da Beatriz, é importante entender o contexto que ela está inserida. Afinal de contas, ela era uma mulher do século XVI, nascida em 1517, mas principalmente ela estava inserida num contexto nobiliárquico, político, econômico, que eram as grandes navegações, ou como a gente chama hoje, expansão marítima portuguesa. A colonização do Brasil vem em decorrência dessa tentativa portuguesa de conquistar mais territórios na África e na Ásia e tentar criar uma rota de comércio para as Índias, buscando, claro, especialistas. E o ponto fulcral disso é entender que... Por que eu falei de nobreza e política? A gente só entende a economia medieval entendendo que tudo estava relacionado com graus de parentesco, política de casamento. E a Brite de Albuquerque já era de uma família nobiliárquica bem famosa, os Albuquerque, que vai ser casada com um homem 40 anos mais velho que ela, o Duarte Coelho, da família dos Coelho. Toda essa galera tinha um laço de parentesco ou de favor muito grande com os representantes da monarquia. Então, desde os reis do século XV que tentavam fazer essas empreitadas marítimas, a gente vai ter essa nobreza sendo ou general, ou financiando, ou ajudando o rei a realmente convencer mais pessoas a entrarem nessa. Então, essa rede política e nobiliárquica explica muito o que vai ser as próprias capitanias hereditárias, que são justamente criadas para se aumentar a eficiência da administração portuguesa aqui na colônia do Brasil. Estamos falando de uma colônia, gente, que vai ser construída. A gente não pode dar as capitanias hereditárias como algo dado. Entender isso é importante, porque os europeus, quando chegam aqui, primeiro têm que entender a língua indígena, segundo, entender os costumes, terceiro, construir suas cidades em volta das tribos, porque os indígenas já tinham, na maioria das vezes, contato com essas localidades e acabavam convivendo com o europeu. E isso é importante, porque através do casamento, do extermínio, do papel jesuítico de conversão, as relações entre indígenas e europeus vão cada vez mais se fortalecendo. E acaba gerando o sucesso ou o fracasso das capitanias. Como eu disse, capitania não é algo dado. E quando a gente tem a capitania de Pernambuco, que vai ser doada pelo rei para a família do Duarte Coelho, já casado com a Brite de Albuquerque, isso faz toda uma diferença. Porque ele, o Duarte, entende essa necessidade de fazer um contato com os indígenas. Entende a necessidade de se proteger e fazer dar dinheiro a esse novo território. Era inclusive uma das coisas que eram faladas quando você doava o território pelo rei para um capitão hereditário. E isso é importante porque o que é uma capitania no fim das contas? É uma porção de terra que você tem um representante de confiança do rei, no caso um nobre, o capitão, que vai proteger a terra e fazer ela se desenvolver enquanto o rei está lá em Lisboa. O Duarte Coelho recebe a doação de Pernambuco em 1534 e chega no Brasil. Ele traz a mulher, os filhos ainda pequenos, e o cunhado, o Jerônimo de Albuquerque, que era um nobre muito famoso lá em Portugal e tinha muita importância na construção de relações entre famílias e também um tiro comercial para ajudar na empreitada da cana-de-açúcar. Então, você tem uma família aqui que vai se estabelecer, conviver com indígenas e quer fazer o território dar certo. Até porque o lucro, por mais que também vá para a coroa, vai para eles e fortalece as relações de poder, enfim.
Duarte Coelho fica de 54 até 1560, porque ele se sente na obrigação de levar os filhos dele para estudar e fortalecer os seus laços nobiliárquicos, conhecendo outros nobres, enfim, lá em Portugal mesmo. Só que ele, que já tinha uma idade bem avançada, vai acabar morrendo. E nessa situação toda, a Bridget de Albuquerque vai ficar com a administração da capitania. Afinal de contas, como é uma capitania hereditária, ela passa para o filho, no caso masculino, mais velho. Como o Duarte está em Portugal com os filhos e o Duarte morre lá, a Beatriz, ou Brits, vou ficar alterando os nomes, ela acaba se colocando na posição de administrar para a família todo aquele território. E ela vai fazendo isso principalmente estimulando a produção de cana-de-açúcar, fazendo o do irmão dele, através dos casamentos, um grande político entre as tribos, até para fazer uma noção muito importante que é um casamento visando defesa. Antigamente no Brasil colônia, os europeus faziam muito disso por causa que muitas tribos possibilitavam a poligamia se o homem tivesse várias esposas, no caso. Isso era importante porque os caciques ofereciam suas filhas em troca de genros que fortaleceriam então a sua região. E o Jerônimo de Albuquerque acaba fazendo de volta de proteção esse casamento e une várias tribos em torno dele, juntando inclusive tropas para combaterem outros indígenas e consolidarem os poderes dos Coelho/Albuquerque ali em Pernambuco. Então entender esse jogo político é importantíssimo. E a Bridget de Albuquerque, com o irmão dela, consegue fazer isso. E a Brits, dizem biógrafos dela, mas a gente sabe pouco por causa das poucas anotações e fontes, ela não tinha um perfil realmente submisso. Ela tomava a liderança, era firme, buscava sempre estabelecer uma zona de poder muito forte ali, até para fazer uma administração centrada na capitania, com o irmão dela ajudando. E quando os filhos dela voltam, já mais velhos, e o Duartezinho, que eu vou apelidar aqui, que é o filho mais velho, volta para administrar a capitania, ela fica ali ainda ajudando os meninos a administrarem a região. Porém, em 1572, ele, para ajudar no reino e as batalhas contra muçulmanos, a Bridget se vê na obrigação de continuar administrando Pernambuco e continua fazendo isso até 1584. Então, para uma mulher que chegou aqui com 17 anos, justamente começar a administrar essa capitania enquanto todas estão dando errado e fazendo um ótimo jogo com a convivência entre os indígenas, fazendo a proteção do território para eles, ela tem um símbolo muito grande histórico com uma grande personalidade. Julga-se bem ou mal as ações delas, que envolviam também exterminar índios, entre outras coisas, assim como introduzir a escravidão africana, mas tem que se dar uma importância para Bridget como uma pessoa que teve um laço de poder muito grande ali no Brasil colonial. Lembrando que nessa quantidade imensa de nomes masculinos europeus, a gente tem mulheres ali que tiveram um poder muito grande na história. E isso não é só um fato isolado. Muitas mulheres, muitas nobres principalmente, mas também populares, enfim, vão ter na Idade Média e na Antiguidade papéis de grande destaque. Mas isso aí é assunto para outros vídeos. E é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Conheçam mais sobre a Beatriz de Albuquerque e o Jerônimo de Albuquerque, que vai ser apelidado inclusive de Adão Pernambucano, e eu já falei isso em vídeo aqui no canal, por causa da grande descendência dele que ele vai fazer e povoar todo o território. Mas entendam sempre que a história é feita no presente e que a gente, ao olhar, consegue salvar mais informações e incluir mais pessoas que antes não eram incluídas, justamente problematizando, perguntando, investigando, porque senão a gente acaba ficando com uma história do século XIX que privilegia branco com homem europeu, e a gente já superou um pouco isso. Valeu, galera, espero vocês no mais um Direto do Forno, próxima segunda. Não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal, e digo até mais.